Queridos irmãos e amigos, mais uma vez sejam bem-vindos ao estudo da Escola Bíblica Virtual. É a Escola Bíblica Sinai conectando pessoas de diferentes lugares. Hoje nós vamos estudar em nosso tema que é escatologia, temos estudado sobre vários assuntos. Hoje vamos estudar sobre a segunda vinda de Cristo, a volta de Jesus. Então quero convidar você para entregar ao Senhor esse tempo em oração. Querido Pai, aqui estamos reunidos diante da Tua grandeza e da Tua glória, em mais uma manhã de uma nova semana que se inicia. Somos gratos pela semana que passou e em nome de Jesus pedimos, Pai, a Tua direção. Obrigado porque esse tema, ele faz calar o nosso coração em meio a todas as dificuldades que estão diante de nós, porque temos a certeza da esperança viva da volta de Jesus. Então, em nome de Jesus, oramos e pedimos o discernimento para todos os que estão conectados nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que bom que você está conosco nesta manhã e você pode compartilhar o estudo da Palavra de Deus. Não sabemos o dia nem a hora da volta de Jesus. Esse é um fato. Mas o que a Bíblia ensina sobre a volta de Jesus? Gosto de lembrar dessa frase do Agostinho, dos pais da igreja, que diz: aquele dia permanece oculto para que estejamos vigiando todos os dias. Que esse seja o sentimento que acompanha a sua vida enquanto aguarda a volta de Jesus, diariamente. Pelo menos 5 pontos fundamentais precisam ser tratados quando estudamos sobre a volta de Jesus. O primeiro ponto é a certeza da sua vinda. Não pode haver dúvida. O que a Bíblia diz sobre a vinda de Jesus não é uma possibilidade, mas uma promessa. O segundo ponto que vamos tratar aqui no nosso estudo é a natureza da segunda vinda. Como que se dará a segunda vinda? Terceira coisa que é fundamental para o estudo da segunda vinda de Cristo é o tempo da vinda. Quando será a vinda de Cristo? Essa, é claro, é a coisa mais difícil de determinar e, por assim dizer, a que mais traz dificuldades no estudo desse tema. Mas a quarta coisa que precisamos estudar é o propósito da vinda de Jesus. E, por fim, a atitude da igreja frente a essa promessa da vinda de Jesus. Então venha comigo para mais uma vez nós compreendemos o que a Bíblia diz sobre a volta de Jesus. Quando nós pensamos sobre esse primeiro ponto, que é a certeza da vinda, é preciso afirmar que não deve haver dúvida. Não estamos tratando de uma possibilidade, mas de uma promessa. E essa promessa ela foi enfatizada, anunciada pelo próprio Jesus. Em Mateus 24:30, Jesus diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. É o próprio Jesus anunciando não uma possibilidade, mas anunciando a sua promessa, a promessa do Pai. Também encontramos nas Escrituras essa realidade anunciada pelos anjos. Olha o que diz Atos 1, 10 e 11. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o viste subir. Os anjos deram testemunho
da volta de Jesus foi enfatizada pelos apóstolos, enfatizada por Paulo em 1 Tessalonicenses 4, de 14 a 18, encontramos assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela continua dando testemunho desse evento glorioso e esperado, a volta de Jesus. Não pode haver dúvida. Quando nós lemos o que Pedro escreveu na sua segunda epístola, no capítulo 3, verso 10, diz: virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Pedro dá testemunho da volta de Jesus como um grande evento que há de abalar o mundo inteiro. Por isso, nós não estamos falando de uma possibilidade. Quando nós olhamos para o que foi revelado em Apocalipse a João, uma revelação do próprio Filho de Deus, em Apocalipse capítulo 22, verso 20, diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sem demora, certamente, estas foram as palavras do Filho de Deus. Nós, quando falamos sobre a segunda vinda, nós então não estamos falando de uma possibilidade. Nós estamos falando daquilo que verdadeiramente há de marcar a vida de todas as pessoas. Um escritor muito célebre, o Blanchard, ele disse algo extraordinário: muitas pessoas ficarão surpresas quando Jesus voltar, mas ninguém será enganado. Olhe com muita atenção. Muitas pessoas ficarão surpresas quando Jesus voltar, mas ninguém será enganado. É uma promessa à volta de Jesus. Uma segunda coisa que precisamos observar sobre a segunda vinda de Cristo é a natureza da vinda de Cristo. Quando olhamos para a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz sobre a natureza da vinda de Cristo? Diz algumas coisas que eu quero lembrar para você agora, nesta manhã. Primeira coisa que podemos dizer é que a volta de Jesus será uma volta onde ele virá pessoalmente e fisicamente. Não será um outro, não serão os anjos que virão em seu lugar, mas o Senhor Jesus virá pessoalmente e o Senhor Jesus vai voltar fisicamente. Quando olhamos para João capítulo 14, encontramos grande conforto nas palavras que Jesus disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. A volta de Jesus. Ele voltará pessoalmente. Ele voltará fisicamente. Quando nós pensamos sobre isso, podemos dizer ainda que Jesus voltará visivelmente. Todo o olho verá. Mateus 26, versos 59 em diante, diz que os principais sacerdotes e todo o sinédrio
procuravam algum testemunho falso contra Jesus. Mas olha o que diz as Escrituras, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal, compareceram duas afirmando, esse disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus, nada responde ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote disse-lhe, eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do trono do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Olha o que Jesus disse. Eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus está dizendo, depois de hoje, vocês não vão me ver mais, mas quando vocês me virem de novo, vocês vão ver o Filho de Deus à direita do Todo-Poderoso, vindo com poder e grande glória. Essa é uma presença que é uma presença visível, conforme diz Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Ele é o que diz no verso 8, eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Querido amigo, a presença de Jesus na sua volta, ela será, como diz as Escrituras, ele virá pessoalmente, ele virá visivelmente, é o que diz as Escrituras, mas ele voltará repentinamente. Num momento, num abrir e fechar de olhos, Paulo fala da trombeta que há de tocar. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Nessa hora, quando nós observamos, a palavra de Deus diz, num abrir e fechar de olhos. É algo tão instantâneo, tão rápido. Jesus voltará repentinamente. Mateus 24:27 diz, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Não podemos fugir do fato de que a volta de Jesus será pessoalmente e fisicamente, que a volta de Jesus será visivelmente, que a volta de Jesus será repentinamente e, por fim, que a volta de Jesus será gloriosa. Ao lermos as declarações que encontramos no Novo Testamento sobre a volta de Jesus, olhamos para Mateus 24:30, que diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Não um Cristo vencido, não um Cristo maculado, não um Cristo derrotado, mas um Cristo vivo que venceu. O leão da tribo de Judá, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, virá glorioso com todo o seu poder, com toda a sua majestade, com toda a sua glória, uma presença física, uma presença visível, uma presença que será repentina, mas uma presença sim, que é gloriosa e tremenda. Então diz o verso de número 31 do capítulo 25 de Mateus, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. A vinda de Jesus é uma certeza, não uma possibilidade, é uma promessa que há de ser cumprida, e nós aguardamos esta promessa e o cumprimento da sua promessa. A vinda de Jesus
tem esta natureza. Por isso, então, nós ficamos a perguntar uma terceira coisa: quando Cristo voltará? Nós então estamos falando do tempo da sua vinda. É óbvio que precisamos olhar para esse texto de Mateus, no capítulo 24, 36, que diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ou mesmo o que podemos encontrar em Atos 1:6, que disse Jesus aos discípulos que não lhe competia conhecer nem o tempo, nem a hora. Diz assim o texto: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Olhar para essa realidade, essa, claro, é a nossa limitação a respeito da volta de Jesus. Por isso precisamos esperar e precisamos apressar o dia da vinda de Cristo. Então, eu quero considerar com você, nesse momento, a importância dos sinais. Porque os sinais, eles servem para nos impedir de vivermos ansiosos, para impedir a ansiedade, o engano, a surpresa e o desespero dos que aguardam a volta de Jesus. Mateus 24, 33 diz: assim também vós, quando vedes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. É para isso que servem os sinais, para que não tenhamos o nosso coração tomado por ansiedade, para que não sejamos enganados, para que não haja surpresa e desespero na vida daqueles que aguardam a volta de Jesus. Então, a respeito do tempo da sua vinda, podemos olhar os sinais. O que os sinais declaram sobre a vinda, os sinais proféticos, eles apontam para esse cenário ou para a preparação do cenário. Podemos dizer algumas coisas sobre os sinais e como eles nos preparam para isso. Primeiro, um dos sinais descritos nas Escrituras é a multiplicação da ciência, a multiplicação do saber, conforme descreveu Daniel no capítulo 12 e o verso de número 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Até ao tempo do fim, muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Com certeza, esse é um sinal dos tempos do fim, da volta de Jesus. O crescimento e a multiplicação da ciência e do conhecimento. Nós estamos vivendo nesse tempo como nunca uma era da informação, a multiplicação do conhecimento e agora, nesse período de isolamento, quanto acesso a acervos e conteúdos que nós temos visto de uma maneira tão intensa. O crescimento da internet, a área cibernética cada vez mais se desenvolvendo, a engenharia genética, tudo isso tem se desenvolvido de uma forma assustadora. Esses são os sinais. Para que servem os sinais? Para que não tenhamos ansiedade, para que nos coloquemos de maneira vigilante diante das evidências. Olha o que já dizia Daniel. Em Mateus capítulo 24, versos 4 e 5, nós podemos encontrar ainda o engano religioso como sendo um dos sinais. Ao olhar para a nossa geração, temos visto tantas filosofias, tantas ideologias, tantas ideias, mas a palavra de Deus diz, 24, 4 e 5, e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. O engano religioso fará parte da geração que aguarda a volta de Jesus. Esse também é um dos sinais. Convulsões ou conflitos naturais, sociais e políticos
É o que se segue nos versos 6 e 7 de Mateus 24, que diz: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, vede, não vos assusteis, vede, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Quando olhamos a história, todos esses sinais, eles estão presentes em cada geração, porque cada geração tem experimentado uma declaração da promessa de Cristo. E os sinais preparam cada geração para o dia glorioso da vinda de Cristo, o Filho de Deus. Ainda podemos dizer que a multiplicação da iniquidade também é um dos sinais. A palavra de Deus diz, Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A multiplicação da iniquidade é tão real nos nossos dias, tão presente em nossa geração. Quantas pessoas estão sendo enganadas exatamente agora, no momento de grande dor sobre as nações, de grande perigo, de grande problema sobre a humanidade. A iniquidade não tem freio, a iniquidade não tem fim em cada geração. Não podemos dizer que estes eventos citados, eles ainda não aconteceram na sociedade. Uma outra manifestação e sinal que encontramos nas Escrituras está na declaração que Paulo fez em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2. Ninguém de nenhum modo vos engane, está no verso 3, porque isto acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A apostasia é o afastamento da presença, dos planos de Deus. O verso 4 diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Esse é o anticristo. A apostasia e o anticristo. Os sinais que descrevem, que antecedem a vinda do Filho de Deus. Quando olhamos para todas as gerações, quando olhamos para o século XX, quando olhamos para o século XXI, nós estamos cada vez mais perto da volta de Jesus. Para que servem os sinais? Os sinais servem para que não haja desespero. Os sinais servem para que nós nos coloquemos diante do Senhor com vigilância, para impedir a ansiedade, o engano. Com certeza é a surpresa e o desespero daqueles que aguardam a volta de Jesus. Mas ainda há uma quarta coisa que é preciso estudar sobre estes elementos: o propósito da vinda do Filho de Deus. Há que se dizer que o propósito da vinda de Cristo Jesus, declarado nas Escrituras, pode ser assim considerado: primeiro, a consumação da salvação. O Filho de Deus virá para consumar sobre o seu povo, sobre o mundo, sobre a história da humanidade, a salvação. Hebreus capítulo 9, verso de número 28, diz assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. E ainda 1 Pedro 1:3 até o verso 6, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Podemos dizer
que o propósito da vinda de Cristo é a consumação da salvação. A segunda coisa que podemos dizer sobre o propósito da vinda é a plenitude da promessa, ou das promessas de Deus. Quando olhamos para Romanos, capítulo 5, a partir do verso 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação, acompanhe, será redimida do cativeiro e da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, aguardamos ou igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A plenitude das promessas de Deus, elas verdadeiramente nos encorajam a respeito da redenção completa desse corpo que será transformado em um corpo da sua glória. A terceira razão pela qual podemos mencionar os propósitos da volta de Jesus é o julgamento do mundo. Todas as pessoas serão julgadas. 1 Coríntios 4, 5. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Queridos, não apenas manifestará as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. A vinda de Cristo é reveladora. Haverá de acontecer um julgamento. Podemos dizer que há uma distinção. Os crentes, eles não são condenados. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas para aqueles que não estão em Cristo já estão condenados. E serão definitivamente julgados e condenados no último dia. 2 Coríntios 5,10 diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E por fim, Apocalipse, no capítulo 20, quando fala do juízo de Deus, ao dizer: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deus, o mar, os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Nós encontramos aqui uma evidência do julgamento do mundo na vinda do Filho de Deus. Portanto, podemos dizer que a volta de Jesus tem como propósito a consumação da salvação, a plenitude das promessas, o julgamento do mundo, mas também podemos dizer que acontecerá a plenitude do reino de Deus. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esta é a designação nas Escrituras do que encontramos sobre a vinda de Jesus, o propósito da sua vinda. Por fim, nos resta pensar sobre uma questão: qual a atitude da igreja frente a esta realidade?
Em Mateus 25:34, diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Se aguardamos por esse reino que está preparado, qual deve ser a atitude da igreja? Deve ser, primeiro, a atitude de se regozijar, de se alegrar, de se rejubilar em Cristo, como disse Pedro, 1 Pedro 1:8, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória. A alegria indizível é o que deve estar no coração daquele que espera, que aguarda a volta de Jesus. Segunda coisa que deve marcar a atitude da igreja: vigiar. Vigiar sempre. Vigiar constantemente, conforme escreveu Marcos no capítulo 13, quando diz: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. Porque, porém, vos digo a todos: vigiai. Você está vigiando? A atitude da igreja não é só se regozijar, mas vigiar. Uma terceira atitude que deve marcar a nossa vida até a volta de Jesus é a atitude do serviço. Devemos servir, porque a palavra de Deus diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Isso eu e você vamos continuar servindo, pregando o evangelho do reino. E quando o evangelho do reino for pregado no mundo inteiro, então virá o fim. Podemos ainda buscar a santidade, a santificação, conforme diz 1 João 3:2-3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo que tem essa esperança se purifica nele para aguardar esse dia. Nós podemos dizer que esse é um tempo para aguardarmos e também sermos pacientes, conforme diz Hebreus no capítulo 10. Olha que coisa linda, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Paciência. Paciência. Dias ruins, dias maus, dias difíceis. A igreja se regozija, a igreja serve, a igreja vigia, a igreja busca a santidade, a igreja segue paciente. Como disse Tiago, capítulo 5, 7 e 8, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Ao completar então essa declaração, o que dizer sobre esse evento glorioso da vinda do Senhor? Que esse será o dia mais esperado da igreja. Não o dia de estarmos juntos aqui fisicamente, mas o dia quando todos nós seremos reunidos de uma maneira gloriosa na presença de Jesus. Ao olhar para isso, eu quero reafirmar a frase do Blanchard ao dizer: muitas pessoas ficarão surpresas quando Jesus voltar. Mas ele diz: mas ninguém será enganado. Ainda declarou: a certeza da segunda vinda de Cristo deve tocar e impregnar cada parte do nosso comportamento diário. Isso faz grande diferença na sua vida. Charles
Spurgeon diz que o fato de que Jesus deve voltar não é a razão para ficarmos olhando para as estrelas, mas para trabalharmos no poder do Espírito Santo. George Whitefield diz: estou diariamente esperando a vinda do Filho de Deus. D.L. Moody disse: nunca prego um sermão sem pensar que é possível que o Senhor venha antes de eu ter a oportunidade de pregar outro. Ainda Campbell, que diz: nunca começo a trabalhar de manhã sem pensar que ele talvez venha interromper o meu trabalho e começar o seu. Ele diz algo que causa impacto no meu coração: não estou esperando a morte, estou esperando por ele. E por fim, a pergunta que fizeram a John Wesley. John Wesley foi perguntado da seguinte forma: o que você gostaria de estar fazendo quando Cristo voltar? E ele respondeu da forma mais simples e profunda: o que faço todos os dias. Quando Cristo voltar, o que você estará fazendo? Sabe qual é a melhor resposta? O que faço todos os dias. Todos os dias eu realizo o meu trabalho esperando que ele entre, interrompa o meu trabalho para continuar o seu. Que Deus abençoe a Igreja Batista Sinai. Que esse seja um tempo de despertamento, de crescimento, seja um tempo para vigiar, porque todos nós aguardamos a vinda gloriosa do Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador. E isso não é uma possibilidade, é uma promessa. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula. Que Deus nos abençoe. Até o próximo encontro.